Fala galera, professor André aqui, dando continuidade àqueles vídeos sobre potenciação. Agora eu queria justificar algumas propriedades de potência com vocês, usando o raciocínio que a gente discutiu no vídeo anterior. Beleza, pessoal? Para isso, observem algumas propriedades de potência. Nesse caso, eu vou considerar sempre a base, né? Que a base das potências, que eu estou chamando de A e B, pertencente aos números reais não nulos, tá? E para facilitar a explicação das propriedades, eu vou considerar os expoentes MN pertencente aos números naturais não nulos, tá? Só para facilitar a minha explicação. Na verdade, os expoentes no futuro poderão ser qualquer número real, tá? Porém, e essas propriedades que eu vou explicar, elas são válidas para o expoente real, mas por enquanto eu vou considerar MN, né, que são os expoentes apenas números naturais não nulos. Beleza, pessoal? Olha só, a primeira propriedade é a multiplicação de potência de mesma base. Observe que eu tenho a elevado a n vezes a elevado a n, ou seja, a base que está aqui, ó, nessa multiplicação é a mesma. Aqui nessa propriedade está dizendo que eu posso repetir a base e somar os expoentes. A gente já meio que viu isso no vídeo anterior com números, só que agora eu vou mostrar isso daqui com variáveis para vocês, tá? Vamos lá para a nossa folhinha, para eu apresentar essa primeira justificativa, tá? Item A é A elevado a M vezes A elevado a N. O que a gente sabe sobre essa expressão? Por definição, o que é o A elevado a M? É o A vezes A vezes A vezes A M vezes. A gente já sabe disso. M vezes. E o que é o A elevado a N? É o A vezes A vezes A vezes A, pontinho, 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 vezes A, N vezes. Tá? Não importa quem é maior e quem é menor. Tá? Só importa que é N vezes. No final das contas, o que eu vou ter? Eu vou ter esse A multiplicando. Opa, peraí. Eu vou ter esse A multiplicando M mais N vezes. Ó. M mais N vezes. Concordam comigo? Então, de forma fácil, a gente pode generalizar que A elevado a M vezes A elevado a N, quando M e N são números naturais, é igual a repete a base A e soma os expoentes, M mais N. A gente traduz isso daqui assim, gente. Multiplicação de potência de mesma base. Vou até escrever aqui, ó. Multiplicação de potência de mesma base. Repete-se a base e vou botar soma os expoentes. Beleza, meu povo? Vamos ver a próxima propriedade agora, a que está lá no item B, que é a divisão de potência de mesma base. Observem que a base que está aqui é A elevado a M, dividido por A elevado a N. A base é a mesma. Então, basta eu repetir a base e subtrair os expoentes. Vamos ver isso daí. Então, ó, A elevado a M dividido por A elevado a N, tá? Por definição, a gente sabe que o numerador é A vezes A vezes A vezes A M vezes. Né? O numerador, o A está sendo multiplicado M vezes. E o denominador, o que eu tenho no denominador dessa fração? Né? Que é uma divisão, né, gente? A vezes A vezes A vezes A, pontinho, 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 vezes A, N vezes. Vou anotar aqui, ó. N
vezes. Não importa quem é maior, tá? Se é o M ou se é o N. O que importa é que a gente pode ir simplificando um A que está no numerador com um A que está no denominador. Um A que está no numerador com um A que está no denominador. E a gente pode ir fazendo isso, né? É lógico que isso aqui que eu fiz é só um exemplo, eu não sei quem é maior, se é o M ou se é o N, mas o que, que eu vou ter no final? Eu vou ter A elevado a m menos n vezes. Se o m for maior, o resultado do expoente vai dar positivo. E se o m for menor do que o n, o resultado vai dar negativo. Concordam comigo, gente? Então, nesse caso, eu tenho uma divisão de potência de mesma base. Divisão de potência de mesma base. Repete-se a base e subtrai os expoentes. Beleza, povo? Vamos ver qual que é a próxima propriedade que está lá no nosso slide. É a potência de potência. A elevado a m, entre parênteses, elevado a m. Vamos fazer isso daí. A elevado a m, entre parênteses, elevado a m. O que, que eu tenho aqui por definição? Como o expoente que está para o lado de fora aí é o n, então o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o a elevado a m, vezes a elevado a m, vezes a elevado a m. Tenho que fazer isso n vezes. Concordam comigo? Eu tenho que multiplicar o a elevado a m n vezes. Ou seja, a gente também sabe da propriedade A que como o que eu tenho ali é um produto de potências de mesma base, eu posso repetir a base A e somar os expoentes. M mais M mais M mais M, pontinho, pontinho, mais M. Mas esse M está sendo somado quantas vezes? Quantas parcelas tem desse M? N. Eu tenho N. Opa, N, né? N vezes que esse M precisa ser somado, tá? Nesse caso, eu tenho que o A está elevado a M vezes N. Beleza? Então, potência de potência, eu posso multiplicar, repetir a base e multiplicar os dois expoentes. Tá? Vamos ver agora o item D. Qual que é o item D? O item D é o produto, né, A vezes B, entre parênteses, elevado a M. Eu tenho o produto de dois números, isso elevado ao expoente M. Tá? Esse é o caso que eu discuti no vídeo anterior, vale muito a pena olhar. Lá eu explico com números, né? Então vale dar uma olhada lá. Então, porque isso daqui confunde muito em alguns casos quando eu tenho soma. Observe que o A vezes B é uma multiplicação que eu tenho aqui. E o expoente é M, tá, gente? Nesse caso, o que, é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o A vezes B vezes A vezes B, pontinho, 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 o A vezes B, e eu tenho que multiplicar isso M vezes. M vezes. Concordam comigo? Quando eu faço isso, pessoal, como é tudo multiplicação, eu posso tirar um parênteses, tá? Ficaria A vezes B, vezes A vezes B, vezes A vezes B, pontinho, 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 vezes A vezes B. Beleza? E como a ordem dos fatores não altera o produto, que é a comutatividade, né, da multiplicação, eu posso escrever isso assim, ó. A vezes A vezes A vezes A, é, pontinho, 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 vezes A, vezes B, vezes B, vezes B, pontinho, 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 vezes B. Tá, mas quantas vezes esse A está se multiplicando? Né? Eu posso botar os A's tudo primeiro, à esquerda do produto, né? Os primeiros fatores. Isso está repetindo esse A M vezes. E esse B? Esse B ele está sendo multiplicado quantas vezes? Também M vezes. Então, o que eu tenho, na verdade, aqui, eu tenho um
A elevado a M vezes vezes B elevado a M. Então, eu chego à conclusão que se eu tiver um produto de dois números elevado ao expoente m, é um produto de dois números entre parênteses elevado ao expoente m, eu posso pegar o primeiro fator e elevar a m e o segundo fator e elevar a m. No vídeo anterior, eu sugiro que vocês olhem, eu explico que isso só vale para multiplicação e divisão. Não vale quando eu tenho soma e subtração, tá, gente? Se eu tiver A mais ou menos, vou fazer com mais. Se eu tiver A mais B elevado a M, eu não posso fazer, tá? Isso é diferente de A elevado a M mais B elevado a M. O mesmo acontece para subtração, tá? Se eu tiver um X, x vezes, deixa eu botar aqui, x menos y elevado a m ou a n, tanto faz, isso é diferente de x elevado a n menos y elevado a n, tá, gente? Lá no outro vídeo eu explico isso com números bem direitinho, dá uma olhada lá para não esquecer, tá? Para entender o porquê. Vamos para o próximo vídeo, que é a divisão, tá? A divisão, para mostrar que isso também, essa propriedade é válida também para a divisão. Então é o item E. Item E, eu tenho deixa eu ver o que é, A dividido por B, A sobre B elevado a N. Aqui eu tenho um A vezes A. Não, peraí, deixa eu melhorar isso aqui, gente. O que eu tenho? Eu tenho um A sobre B vezes um A sobre B vezes um A sobre B, pontinho, 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 vezes um A sobre B. Isso tudo multiplicando M vezes, correto? Bom, no final das contas, o que eu tenho no numerador dessas multiplicações? A vezes A, pontinho, 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 vezes A, M vezes, tudo isso dividido por B vezes B vezes B, pontinho, 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 vezes B, M vezes. Tá? Tem aqui M vezes, e aqui eu tenho M vezes. Então, na verdade, o que nós temos é A elevado a M dividido por B elevado a M. Então, podemos concluir que uma divisão de A sobre B, tudo isso elevado ao expoente M, é a mesma coisa que o numerador A elevado a M dividido pelo denominador B elevado a M. Beleza, galera? Então agora eu espero que vocês usem essas justificativas para fazer muitos exercícios que eu vou propor em sala de aula. Beleza, pessoal? Um forte abraço aí. Tá? Se vocês quiserem, eu até mostro aqui os exercícios rapidinho no vídeo, para quem quiser assistir o vídeo e depois fazer os exercícios. Deixa eu mostrar aqui rapidinho, tá? E aí eu paro o vídeo. Aqui eu aproveito, gente. Olha só. Eu explico quanto que é o A elevado a zero, o A elevado a menos N e o A sobre B elevado a menos N. Vou mostrar isso num próximo vídeo, tá? Essas três propriedades aí que faltaram. A elevado a zero, tá? Com A diferente de zero. O A elevado a menos N e o A sobre B elevado a menos N. Vou fazer próximos vídeos aí, beleza? Aqui tem alguns exercícios. E aqui outros exercícios. Beleza? Forte abraço, hein, pessoal?